Oi pessoal, na aula de hoje iremos trabalhar com o plano cartesiano. Bom, o plano cartesiano é formado por 4 quadrantes. Aqui eu tenho o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Nessa aula iremos trabalhar apenas no primeiro quadrante. Já fiz aqui já coloquei alguns pontos para a gente trabalhar, tá? Bom, cada ponto é formado por um par ordenado. E o ponto tem a coordenada x e a coordenada y. Então aqui eu tenho o plano cartesiano. Aqui na horizontal eu tenho o eixo das abscissas. Eu represento esse eixo com a letra x. Então todas as coordenadas que estiverem nesse eixo pertence ao eixo x, eixo das abscissas. Aqui na vertical temos o eixo y, que é chamado eixo das ordenadas. Então todas as coordenadas que estiverem aqui nessa linha da vertical pertencem a y, que é o eixo das ordenadas. Bom, o par ordenado tem uma ordem, tá? Primeira coordenada pertence a x, a segunda pertence a y, aos eixos correspondentes, tá? Aqui eu tenho vários pares, que eu já marquei aqui no plano cartesiano, e vou colocar suas coordenadas. Bom, o par ordenado, essa letra, que são letras maiúsculas, representa os pontos do plano cartesiano. Vou colocar aqui, esse ponto aqui tem x e y, então a primeira coordenada é de x, a segunda é de y, sempre nessa ordem, tá? Vamos olhar quais são as coordenadas do ponto A. Bom, aqui no ponto A eu tenho 3 e 6. 3 e 6. Lembrando a ordem, primeiro é do x, o segundo é do y. No ponto B, nós temos 1 e 5. 1 e 5. No ponto C, primeiro na horizontal, 4, depois na vertical, 3. Não pode colocar 3 e 4. A ordem é horizontal, 4, vertical, 3. 4 e 3. Vamos ao ponto D. O ponto D, na horizontal, 8, na vertical, 2. 8 e 2. O ponto E, na horizontal, 10. E na vertical, não tem. Esse ponto só está... essa coordenada só pertence ao eixo x, só está no x. Ela não tem nada a ver com o y, tá vendo? Então, se não tem nenhuma ligação com o y, eu coloco 0. Vamos ver o ponto F. O ponto F, na horizontal, não tem nada relacionado ao ponto F. Então, nada. Já na vertical, inclusive, só pertence à vertical, que é 4, que é o y. O ponto G, ele está passando no eixo das abscissas, somente no eixo das abscissas, 5 em x. Não tem nenhuma relação com o eixo das ordenadas, né? Então, 0. O ponto H, aqui o ponto H, também não pertence ao eixo das abscissas, ao eixo x, tá vendo? Então, não tem x, nenhuma relação. Só pertence a y, que é 7. O ponto I é o ponto de intersecção dos dois eixos. Então, ele tem nada em x, nada em y. Então, é 0, 0. É o ponto de intersecção. É onde passam as duas retas, os dois eixos. E o ponto J, aqui a J, eu tenho 7 em x, 1 em y. Nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu uni o ponto A ao ponto B
o ponto B ao ponto C e o ponto C ao ponto A, formando o triângulo, ok? Boa aula!